Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num material, assim, fascinante. É a transcrição de um estudo bíblico que encara de frente uma daquelas perguntas que, olha, para quem tem fé, volta e me aparece, né? De onde vem a doença? Exato. Uma pergunta bem pesada. Muito. O sofrimento físico, uma enfermidade, isso é algo que Deus envia, tipo, para nos ensinar alguma coisa? Ou será que é só o acaso, né? O destino por a gente viver num mundo que, bom, não é perfeito. Pois é, ou tem a terceira via, que é a de ser uma consequência direta de algo que a gente fez ou deixou de fazer. E o interessante é que o material que a gente tem em mãos, ele não tenta dar uma resposta genérica para isso. Ele foca em uma linha de raciocínio teológica bem específica. Que é a tal da aliança de sangue. Por causa dessa aliança, uma daquelas três possibilidades se torna biblicamente impossível. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos destrinchar esse argumento, entender a lógica, olhar as passagens bíblicas que ele usa e ver como essa interpretação tenta resolver esse dilema entre a fé e o sofrimento. Para começar, o estudo coloca a gente numa situação que é, infelizmente, muito real. E dolorosa. Muito. Pensa em líderes espirituais, pastores, pessoas de uma fé assim inabalável, que de repente veem um familiar muito próximo, uma filha, a esposa, enfrentando uma doença gravíssima. E não é só a pessoa orando sozinha, né? O texto descreve cenários em que a comunidade inteira se mobiliza. Centenas de pessoas, às vezes milhares, em correntes de oração, jejuando, pedindo pela cura. É o esforço espiritual máximo, coletivo. Total. Só que, no fim, a cura não acontece. A pessoa piora e eventualmente falece. E aí vem a conclusão que o estudo aponta que muitos desses líderes devastados chegam. Que é... Olha, se tanta gente justa orou com tanta fé e não adiantou, a única explicação é que a vontade de Deus era outra. A vontade dele era que a pessoa ficasse doente e morresse. Uma conclusão que parece ter uma lógica interna, né? Sim, e eles se baseiam em passagens da Bíblia para isso. O estudo cita uma de 1 João, capítulo 5, que diz algo como: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que alcançamos os pedidos que lhe fizermos. O raciocínio fecha. Se eu pedi a cura e não recebi, é porque não era da vontade dele. Ponto final. Parece impecável, mas é exatamente aí que o argumento do estudo dá uma virada de 180 graus. Como? Ele propõe um contra-exemplo, quase um experimento mental. Gosto disso. Imagina um homem que passou os últimos 25 anos da vida comendo basicamente só porcaria. Biscoitos, bolos, refrigerante. Nossa, uma dieta terrível. Exato. E agora os órgãos dele estão falhando, ele está no hospital e ora desesperadamente por uma cura, por um milagre. E a pergunta é... A pergunta que o texto lança é: se Deus não o curar, isso significa automaticamente que não é da vontade de Deus que ele tenha saúde? Ou será que tem outro fator aí no meio? As próprias ações dele durante 25 anos. Justamente. A fonte sugere que a vontade de Deus talvez seja por uma saúde sustentável e não só uma cura mágica momentânea que vai ser desfeita na semana seguinte porque os hábitos continuam os mesmos. Faz sentido. É a diferença entre consertar uma goteira no meio da chuva e, sei lá, consertar o telhado de vez. Perfeito. É isso. E essa ideia muda o foco, né? De uma vontade divina, que é misteriosa, para uma lógica de causa e efeito. Exato. E a partir daí, o estudo organiza o debate naquelas três possíveis causas para a enfermidade. A primeira, a vontade de Deus. Aquela ideia de que ele envia a doença com um propósito, para nos ensinar paciência, perseverança. A segunda seria o destino. A doença como uma fatalidade, algo inevitável de se viver num mundo caído. Coisas ruins acontecem e pronto, sem um agente divino direto. E a terceira, que o exemplo do homem dos biscoitos ilustra bem, é a consequência. A doença como resultado biológico ou espiritual das nossas ações, das nossas escolhas. E o estudo então vai pesar as evidências bíblicas para cada uma dessas três. E a análise que ele faz é bem direta. E o que ele diz? Para a ideia de vontade de Deus, ele afirma que, com exceção da história de Jó, que é um caso super particular que a gente vai discutir depois, Certo.
Não haveria um padrão claro na Bíblia de Deus enviando doenças para pessoas justas como método de ensino. Para o destino, a fonte argumenta que isso soa mais como uma filosofia moderna, uma inferência, do que algo que a Bíblia ensina explicitamente. E para consequência? Aí a fonte alega que existem dezenas de exemplos, talvez entre 15 e 30 casos bíblicos que ligam diretamente o sofrimento a ações humanas. Entendi a seriedade desse pacto no mundo antigo, é um conceito muito forte. Mas fico pensando, como que a fonte pega essa ideia das duas tribos trocando recursos e aplica a uma relação espiritual, sabe? Especialmente na questão da saúde e da doença. É aqui que a gente chega no coração do argumento, a tal da aliança de sangue. Finalmente. O ponto de partida é a última ceia, a passagem de Marcos 14, quando Jesus pega o cálice e diz: "Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos." Para nós hoje, essa é uma frase quase simbólica, litúrgica. Exato. Mas o que o estudo ressalta é o peso brutal que a expressão aliança de sangue tinha naquela cultura. Não era simbólico. E que peso era esse? O que significava na prática? Significava o contrato mais sério, mais inviolável que poderia existir. Não era uma assinatura no papel. Envolvia um ritual, muitas vezes com o sacrifício de um animal. As duas partes que faziam o pacto, elas passavam por entre as metades do animal sacrificado. Nossa! Num gesto que simbolizava o seguinte: que isso aconteça comigo se eu quebrar a minha parte do acordo. A vida estava literalmente em jogo. Uau! Então era algo muito mais visceral do que um simples acordo. Totalmente. Significava que duas partes, duas famílias, duas tribos se tornavam uma só. E a regra fundamental dessa aliança era: tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. E aí entra a analogia das tribos, né? Isso. A que o estudo usa é perfeita. Imagina uma tribo que é ótima na agricultura, produz grãos, frutas, mas não sabe lutar. E outra tribo que é de guerreiros formidáveis, mas não planta um pé de alface. Elas fazem uma aliança de sangue. Exatamente. A partir daquele momento, se a tribo guerreira estiver passando fome, seus membros podem ir até os celeiros da tribo agrária e pegar toda a comida que precisarem. Sem pedir permissão. Sem pedir. Não é um favor. Aquela comida agora é deles por direito da aliança. Em contrapartida, se a tribo agrária for atacada, a tribo guerreira é obrigada a defendê-la com a mesma ferocidade com que defenderia a própria casa. Os recursos de um se tornam os recursos do outro e os inimigos de um se tornam os inimigos do outro. Perfeito. E quebrar isso era impensável. A penalidade era a morte. E muitas vezes não só para o indivíduo, mas para toda a família dele. Puxa, isso estabelece um nível de seriedade que a gente hoje nem imagina. Um pacto selado com a própria vida, que era simbolizada pelo sangue. E esse é o fundamento de todo o argumento que vem a seguir. Ok, então o estudo estabelece a força desse conceito de aliança. Agora, como ele conecta isso com a questão da doença no contexto cristão? Ele aplica essa mesma lógica, essa regra do tudo meu é seu, tudo seu é meu, para o que a Bíblia chama de nova aliança, a que foi iniciada por Cristo. Certo. A linha de raciocínio que o texto apresenta segue uma sequência. Na última ceia, a aliança é proposta. Na cruz, acontece a primeira parte da troca. A troca. Nossa mortalidade se torna dele. E a segunda parte da troca? O que a gente recebe? Acontece na ressurreição. Ali, os fiéis que entram nessa aliança recebem o que é de Cristo. A fonte descreve isso como a justiça dele, a vida abundante, a vida eterna. Em resumo, tudo que é dele se torna nosso. A troca está completa. Nossa, então o argumento não é só moral ou emocional, ele é quase contratual. A fonte trata a aliança como um contrato com cláusulas e obrigações que não podem ser quebradas de jeito nenhum. É exatamente essa a interpretação que o material apresenta. Uma lógica de pacto, de obrigações e direitos que são mútuos. E tem mais algum elemento? Sim. Para essa lógica funcionar, o texto introduz outra peça-chave. A figura de Jesus como o único mediador entre Deus e a humanidade, citando passagens como 1 Timóteo 2,5. Mediador, tipo um advogado. A analogia do advogado que o texto usa é perfeita. Se você está num processo, você não fala direto com a outra parte ou com o juiz. Você fala com o seu advogado.
e ele fala em seu nome. Ele é um intermediário, o canal oficial. Exato. Tudo passa por ele. Qualquer comunicação, qualquer sentença, qualquer acordo, tudo é intermediado pelo advogado. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi a construção desse argumento, porque ele é bem denso. Manda ver. Seguindo essa linha, temos algumas premissas. Primeiro, o pai e o filho são um, ligados por uma aliança eterna. Correto, correto. A fonte se baseia em passagens onde Jesus diz: eu e o Pai somos um. A unidade deles é a aliança primordial. Segundo, os fiéis e o filho se tornam um através da nova aliança de sangue, essa que a gente acabou de descrever com a troca na cruz. Perfeito. É o segundo elo da corrente. E terceiro, o filho atua como mediador exclusivo, o advogado. Tudo que vem do pai para o fiel tem que, por definição, passar por ele primeiro. Exatamente. Ele é o canal obrigatório. Então, a conclusão lógica disso seria que a doença simplesmente não pode fazer essa viagem. É esse o argumento? É precisamente essa a dedução. A fonte apresenta isso como uma impossibilidade teológica, um curto-circuito na aliança. Uau! O raciocínio final é o seguinte: Deus Pai poderia dar uma doença, uma enfermidade ao Filho, que é descrito como santo, perfeito e justo. Dentro desta teologia, a resposta é não. Não. E se ele não pode dar a doença ao Filho, e o Filho é o mediador obrigatório por onde tudo precisa passar para chegar até nós, Então a doença vinda do pai não tem como nos alcançar. A conexão está bloqueada pela aliança. é isso. Uau! É um argumento bem amarrado, quase matemático. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça, a grande objeção, é... E Jó? A história de Jó parece contradizer tudo isso. A Bíblia é bem clara ao dizer que Deus permitiu que Satanás o afligisse com doenças terríveis. Sem dúvida. E esse estudo não ignora essa questão, ele a enfrenta de frente. O argumento principal da fonte é contextual. A história de Jó, segundo a maioria dos estudiosos, como o texto aponta, se passa numa época muito, muito remota. É considerado o livro mais antigo da Bíblia, né? Exato. Escrito antes de qualquer aliança formal ser estabelecida. Antes mesmo da antiga aliança de Moisés no Monte Sinai. Ah, então a defesa é que Jó estava jogando com outras regras. Exatamente. Como Jó não estava sob a proteção ou a estrutura de uma aliança de sangue formal, a dinâmica da interação divina era diferente. Naquele contexto, Deus podia autorizar aquela aflição. Aquele canal de mediação e proteção da nova aliança ainda não existia. Então o caso de Jó não anula a lógica da nova aliança. Ele apenas precede a implementação dela, segundo essa interpretação. Mas essa distinção entre doença permitida por Deus para Jó e doença enviada por Deus para alguém hoje não soa um pouco como um jogo de palavras? Para o próprio Jó que estava ali sofrendo, qual era a diferença prática? Essa é uma ótima pergunta. E do ponto de vista do sofrimento em si, talvez não houvesse diferença. A dor era a mesma. Mas do ponto de vista do propósito divino, segundo a interpretação da fonte, a diferença é total. Como assim? O que aconteceu com Jó é definido no texto como um teste de fé. E um teste, nesse contexto, tem características bem específicas. Que seriam? Um teste tem, por natureza, um começo e um fim definidos. E o objetivo dele é a aprovação, a promoção, o fortalecimento. O objetivo não é a destruição. Certo. E a prova de que era um teste, segundo o estudo, é o final da história. Jó passa no teste, sua fé é validada, e Deus não só restaura tudo o que ele perdeu, mas restaura em dobro. Ah, a restauração em dobro. Exato. Uma doença enviada como punição, ou uma lição que leva à morte, teria um propósito e um resultado final completamente diferentes. A restauração em dobro de Jó é a evidência-chave de que era um teste com o objetivo de honrá-lo no final. Entendi. Então o desfecho da história é o que define a natureza do que aconteceu com ele nessa visão. Isso. A fonte argumenta que Deus não testa para destruir, mas para promover. E como Jó viveu antes das alianças, ele era elegível para esse tipo de teste, algo que, sob a nova aliança, não seria mais possível da mesma forma. Então, depois de seguir toda essa linha de raciocínio, o que a gente pode extrair de mais importante?
A impressão que fica é que o estudo constrói um caso bem detalhado, quase jurídico, para defender uma ideia bem radical. E a ideia é que dentro da estrutura da nova aliança, é logicamente impossível que Deus seja a fonte direta de enfermidades para um fiel. Ele basicamente pega aquela primeira opção que a gente discutiu A doença como vontade de Deus. e a remove da mesa, tira do jogo. E o que é realmente chocante nisso, se a gente parar para pensar, é que tira de cima de Deus uma ferramenta que muitas tradições religiosas usam para explicar o sofrimento. Sem dúvida. A ideia de que Deus enviou essa doença para me ensinar algo, ou foi da vontade dele, é muito difundida, é até um consolo para muita gente. Esse argumento diz: não, essa ferramenta não está mais na caixa. Isso muda tudo. Muda completamente. Ao eliminar a vontade de Deus como causa, a fonte nos deixa com as outras duas possibilidades. Ou a doença é parte do destino, de viver num mundo imperfeito, ou é uma consequência direta das nossas ações. A responsabilidade sai do campo divino e cai no campo humano ou natural. E isso nos leva a um pensamento final para refletir, que eu acho que é o grande desdobramento prático de tudo isso. Se a gente aceita o argumento da fonte, que Deus não envia doenças, mas, como o texto sugere lá no início, desejam uma saúde sustentável, a perspectiva sobre a nossa responsabilidade pessoal muda drasticamente. Com certeza. A pergunta deixa de ser por que Deus fez isso comigo e talvez passe a ser o que está ao meu alcance fazer. Exato. Qual passa a ser, então, o verdadeiro papel da fé e da ação humana na busca e na manutenção da saúde? Se a cura não é uma quebra de uma suposta vontade divina pela doença, mas talvez uma parceria entre a fé e a sabedoria para reverter consequências. Como essa parceria funciona na prática? A questão continua em aberto.